Então, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma outra quarta-feira aqui, a gente vai ter aula de matemática de novo. E hoje a gente vai falar de polígonos do sistema de coordenadas. Então, a gente vai relembrar o que é um polígono, mostrar alguns polígonos conhecidos, o que é um plano cartesiano ortogonal, o que são coordenadas cartesianas, ampliação e redução de polígonos e a reflexão de polígonos. Então, as habilidades que a gente vai estudar hoje é a habilidade EF07MA18, então a habilidade 19 de matemática do 7º ano. Localizar no plano cartesiano pontos. Esses pontos são as coordenadas que representam os vértices de um polígono e realizar transformações desses polígonos decorrentes das multiplicações de coordenadas e de vértices por um número inteiro. A EF07MA20 é reconhecer e representar no plano cartesiano o simétrico de figuras em relação ao eixo de origem. Então, o objetivo é que vocês entendam essas transformações geométricas de polígono dentro do plano cartesiano, com a multiplicação de coordenadas por um número inteiro e também a obtenção do simétrico, da simetria em relação ao eixo de origem. Então, é isso que a gente vai observar. Então, para recordar, a gente vai falar de polígono. Então, a gente vai falar o que é polígono também e caracterizar alguns polígonos. Polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Em outras palavras, são figuras geométricas planas formadas por um lado que, por sua vez, são segmentos de retas. Então, a gente tem segmentos de retas, todas não se cruzam, não tem nada curvo e não fica fechado. Então, a gente tem aqui os polígonos mais conhecidos, o triângulo retângulo, o triângulo escaleno, o triângulo isósceles, o triângulo equilátero, esses todos a gente já falou na aula passada. A gente tem esse desenho de uma estrela, é polígono, o pentágono, o hexágono, o heptágono, o octágono, o retângulo, o trapézio isósceles, o quadrado, o paralelogramo, o losango. Então, a gente tem todas as figuras aqui, são polígonos. Polígonos são formados por linhas retas. Você está vendo que todos só têm linhas retas, todos eles se fecham, tá? E essas linhas não se cruzam, não passam uma por cima da outra. Então, essa é a característica dos polígonos. Todas, percebo, com um desenho plano, como se estivesse desenhando na lousa, no caderno. Então, são desenhos planos, tá? Então, eu não consigo observar espaço dentro desse desenho. Então, esses são os polígonos. Então, a gente tem que entender bem quem são os polígonos. Nesse caso, ficou claro para você quem são polígonos? Quem são os polígonos? Então, é isso que a gente tem que identificar. Quem são os polígonos? Estes polígonos aí. E a gente tem mais. Polígono é toda figura plana, formado só por segmentos de retas, então tudo retinho, não tem nada curvo, e todos fechados. E nenhuma reta passa por cima da outra. Então, essa é a definição de polígonos. O plano cartesiano ortogonal é um sistema de coordenadas cartesianas. É como eu faço para me localizar. Então, é base de localização. Então, como eu localizo no meu espaço. Muito utilizado para fazer mapas, para o atual GPS. Então, a gente utiliza muito essa ideia, essa noção intuitiva de plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, ele tem dois eixos. Ele tem o meu eixo de X aqui, ó. Tá vendo na horizontal tem uma linha? Essa linha horizontal a gente chama de eixo de X ou eixo das abscissas. Então, a gente tem dois nomes para ele. Eixo de X ou das abscissas, que é a mesma coisa. É o mesmo nome. Então, eixo de X ou eixo das abscissas. Depois, a gente tem no vertical, a gente tem o eixo de Y ou eixo das ordenadas. Tá? Então, a gente tem esses dois nomes. Então, a gente tem o eixo de X aqui, no horizontal, ou abscissas, e aqui o Y é eixo das ordenadas, ou de Y. A gente é dividido isso entre primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. É sempre o sentido anti-horário, tá? Sentido anti-horário. Então, se a gente olhar no meu eixo de X, ou eixo das abscissas, eu tenho o meu encontro das duas linhas, o meu encontro das duas retas, é meu ponto de origem. Esse meu ponto de origem é 0 e 0. Se eu olhar para a minha, se você vai olhando para a tela, você vai ver à sua direita os números positivos. 1, 2, 3, 4, e esse plano é infinito. Então, ele pode continuar 5, 6, 7, 8, até infinito. Do meu lado esquerdo, eu tenho os números negativos, os números inteiros. Então, vou ter, nesta ordem, -1, -2, -3, -4, -5, -6.
é infinito também para o negativo. No meu eixo vertical, que é o meu eixo de y, ou das ordenadas, acima da origem, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, 5, 6, 7, até infinito. Para baixo, eu vou ter os meus números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Isso é meu plano cartesiano. Este é meu plano cartesiano, só o desenho do plano cartesiano, sem utilizar as coordenadas cartesianas. Só tenho o meu plano desenhado e este é o plano. Então, espera-se que você consiga reproduzir esse plano, desenhar esse plano em algum momento no caderno ou quando for fazer exercício. Então, tem que olhar como é a formação desse plano, como ele acontece. Então, a gente tem dois eixos, um horizontal e um vertical. O meu horizontal chama-se eixo de x ou das abscissas e o vertical eixo de y ou das ordenadas. E a gente vem com essa característica. Do meu lado direito, no meu eixo de x, eu tenho os positivos. Do meu lado esquerdo, eu tenho os negativos. No meu eixo de y, para cima eu tenho positivos e para baixo do zero eu tenho os negativos. Então, esse é meu plano cartesiano. E aí, no meu plano cartesiano, eu vou ter coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas não nada mais é do que localização. Eu me localizar no meu plano cartesiano. Então, para me localizar no meu plano cartesiano, eu sempre vou ter essas coordenadas assim. Por exemplo, no meu ponto P, eles têm a coordenada de 3 e 2. Então, o que isso indica? Indica que é um par ordenado. Esse 3 e 2 é um par ordenado. Toda vez que eu tenho entre parênteses aqui, o meu número que está antes da vírgula é para x. E o meu número que está depois da vírgula é para y. Então, eu vou fazer o quê? Se eu quero procurar esse ponto P, eu vou lá no meu eixo de x, ou meu eixo das abscissas, e vou achar o meu ponto 3. Foi isso que ele fez. E eu vou lá no meu eixo 2, eu vou achar lá no eixo de y, ou eixo das ordenadas, tá? Então, olha lá, eixo 2. Aonde que acontece o encontro dos dois? Aqui. Aonde acontece o encontro dos dois, do meu eixo, do meu número para x, do meu número para y, aonde eu tenho esse encontro é onde vai ficar o meu ponto P. Então, é o cruzamento dessas duas retas. Para o meu x igual a 3, essa linha que passa aqui, ela é infinita. E ela vai encontrar com essa linha 2 do meu eixo de y. E aí eu formo o meu par ordenado. Então, aqui eu tenho meu par ordenado. Então, eu encontro das duas linhas. Dá para x o número 3 e para y o número 2. Então, sempre vou ter um par ordenado. E este par ordenado é o que eu vou localizar na minha reta. Por exemplo, se eu tivesse menos 2 para x e 1 para y, meu ponto ficaria aqui, ó. Mais ou menos aqui. Ficaria mais ou menos aqui, ó. Porque se eu descer para baixo, na linha de x, eu vou encontrar o menos 2. E se eu... Opa, voltando. E o que acontece? Se eu subir na linha de y, eu subir até o número 1, é ali onde eu vou ter o meu encontro. Perceberam? Perceberam? Queria entender. Até este momento, relembramos de polígonos e vimos plano cartesiano e as coordenadas cartesianas. Tudo bem até aqui? Ficou claro para vocês? Então, a gente tem um plano e a gente tem as coordenadas. Esse é o intuito maior dessa aula. Que vocês saibam reconstruir esse plano cartesiano e saibam achar essas coordenadas cartesianas dentro de um plano cartesiano. Agora a gente vai falar de ampliação e redução de polígonos. Ampliação e redução de polígonos. Então a gente tem uma figura, um polígono, pode ser qualquer figura, e a gente pode ampliar e reduzir. A gente vai fazer isso numa malha quadriculada, ou seja, dentro do plano cartesiano. O plano cartesiano também serve como malha quadriculada. Então olha aqui. Aqui a gente tem um polígono B, é uma ampliação do meu polígono A, ou vice-versa. O meu polígono A é uma ampliação do meu polígono B. Então, tá vendo? Ó? Os dois são a mesma figura, só que de tamanho diferente. Os dois têm a mesma característica, eles são iguaizinhos. Para ser iguais, eles são iguais, porém de tamanho diferente. Então, eles são semelhantes. A gente chama em matemática que eles são semelhantes. Eles têm o mesmo formato, mas o tamanho é diferente. Então, são figuras semelhantes, são polígonos semelhantes. Se eu tivesse meu polígono A e quisesse transformar para o B, eu faria uma ampliação. Se eu tivesse do meu polígono B e eu fosse para o A, eu faria uma redução. Então, para fazer isso, a gente precisa o quê? Verificar um fator de ampliação, que a gente chama de razão. Então, a gente tem uma razão por detrás disso.
Como que a gente vai achar essa razão? A gente vai verificar essa razão conforme o meu aumento. Eu consigo ver. Vamos pegar essa situação aqui. A situação aqui de cima. Este lado aqui e este lado aqui. Eles não são semelhantes? O mesmo lado de cima do meu trapézio. Então, aqui é um trapézio. O mesmo lado de cima e o mesmo lado de cima. É um trapézio. Se eu olhar qual é o tamanho dessa minha figura maior, do trapézio, quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. E quantos que tem aqui a menor? 1, 2. Então, eu tenho 2 trapézios isósceles, são semelhantes. Eles são semelhantes. E aqui em cima, na minha base menor, eu tenho 6 do polígono B. Do polígono A, eu tenho 2. Para sair do 6 e chegar no 2, eu dividi por 3. E para sair do 2 e chegar no 6, eu multiplico por 3. Então, minha razão aqui é 3. Por quê? A minha razão é igual a 3. Minha razão de semelhança é igual a 3. Por quê? Porque é um número que eu consigo aumentar e diminuir esse meu polígono. Olha lá. Neste caso, para fazer ampliação, multiplicamos por 3. Por quê? Porque a minha razão de ampliação é o número 3. Porque se eu pegar, aqui tenho 2 lados, se eu pegar esses 2 lados e multiplicar por 3, eu vou chegar aqui. Eu vou chegar no número, porque aqui era 2 vezes 3, deu 6. É o quanto que eu tenho aqui. Então, esta é a minha razão. Esta razão é de ampliação, vai ampliar tudo. Então, neste caso, para fazer a ampliação, eu multiplico por 3. E para mim fazer a redução, eu multiplico por 1/3 ou divido por 3. Vai dar a mesma situação. Para reduzir, eu vou multiplicar por 1/3 ou dividir por 3. Vai dar a mesma situação. Porque quando eu tenho uma fração, nada aqui, se o meu 3 é o denominador, já está me indicando que eu vou dividir por 3. Então, eu vou multiplicar com 1 e depois dividir por 3, tá? Então, é isso que eu tenho que fazer. Ampliação, nesse caso, eu vou multiplicar por 3 e redução, eu vou dividir por 3. Ou multiplicar por 1/3, que está escrito aqui. E aí, se eu observar, eu posso fazer isso com as minhas coordenadas. Ele fez com as minhas coordenadas. O que ele fez? Olha para você ver essas coordenadas aqui, ó. Olha as coordenadas aqui. 2 e 4. Se eu olhar também, ó, olha lá, as minhas coordenadas cartesianas. Vamos observar as coordenadas cartesianas. Ó, aqui tá 1 e 2, ó. 1 para x, ó. Aqui tá vendo que aqui tá o x? 1 para x e 2 para y. Ó lá, por isso que está aqui. Se eu olhar essa outra minha coordenada cartesiana, tá no 2 para x e no 4 para y. Ó lá, encontro. E a minha outra aqui, 4 e 4. 4 para x e 4 para y. Depois aqui eu estou com 5 para x e 2 para y. Então, ó, minhas coordenadas cartesianas. 3 para x, ó, e 6 para y. 6 para x, ó lá, se eu descer eu encontro 6. E aqui, 12. Aqui, 12 para x, o primeiro número 6 para x, e 12 para y, ó lá. E aqui eu também, ó, estou, ó, com 15 para x e 6 para y. Então, mostrei todas as coordenadas cartesianas desses meus polígonos. Para me sair desta figura e fazer a ampliação por isso aqui, eu fiz a multiplicação, ó, por 3. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. Tá vendo? Aqui, na de baixo. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. E 2 vezes 3, 6. Então, eu fiz as minhas multiplicação pelos pares ordenados. E aí, eu consegui os novos pares ordenados. Quanto à ideia de ampliação e redução, tudo bem? Ampliação e redução de polígonos. Isso pode ser qualquer desenho. Pode ser um triângulo, um retângulo. Nesse caso, foi um trapézio isósceles. Mas pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser qualquer polígono, tá? Polígonos são figuras retas, tudo reto. Não tem espaço interno, não consigo ver espaço para guardar volume dentro. Agora a gente vai para simetria. Então, reflexão de polígonos. Reflexão de polígonos e simetria de polígonos tem o mesmo significado. Então, ele vai fazer uma simetria de acordo com o meu eixo de x. Tá vendo aqui, ó? Aqui é meu eixo de x. Então, ele vai refletir essa minha figura como se fosse um espelho, por isso que chama reflexão. Vai refletir como se fosse um espelho.
esse meu polígono A vai refletir aqui embaixo, como se eu estivesse olhando para um espelho. Então, a gente tem as coordenadas, vamos olhar as coordenadas cartesianas, ó. Aqui eu tenho 1 para x, 2 para y. Aqui eu tenho 5 para x e 2 para y. Aqui eu tenho 2 para x e 4 para y. E aqui eu tenho 4 para x e 4 para y. Na minha reflexão, também, ó, 1 para x e menos 2 para y. Aqui eu tenho 5 para x e menos 2 para y. Aqui eu tenho aqui esse daqui, ó, esse ponto aqui. Eu tenho 2 para x aqui em cima, na linha de cima, e menos 4. E aqui neste outro aqui, ó, eu tenho 4 para x e menos 4 para y. Para fazer a minha simetria de reflexão, ela vai ficar sempre refletida, ok, no meu eixo de x, no meu eixo das abscissas. Essa é a minha reflexão. Então, para ter um polígono na posição invertida, então, porque quando eu faço uma reflexão ou uma simetria de reflexão, vai ser essa imagem invertida. Então, ó, do mesmo tamanho. Tá vendo que as duas têm o mesmo tamanho? Basta multiplicar as coordenadas do eixo vertical, o y, por menos 1. Então, o que foi feito? Foi multiplicado todos os valores de y por menos 1. Então, olha lá, eu mantive o 2 e multipliquei aqui 4 vezes menos 1. Então, quando eu multiplico por menos 1, o que vai ocorrer? Eu só altero o sinal, mas mantenho o valor, porque qualquer número vezes 1 vai dar ele mesmo, mas o sinal vai ficar diferente. Se ele era positivo, vai ficar negativo. Se ele era negativo, ele fica positivo. Então, ó, eu mantenho 2 e multiplico por o 4 por menos 1. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Olha lá para onde foi? Menos 4. Manteve no 2, mas aqui ficou a posição menos 4. Esse daqui era 4, 4 e 4. Esse 4 do y eu multiplico por menos 1. Multiplicar por menos 1 mantém o número e só troca o sinal. Se era positivo, fica negativo. Olha lá. Continuou no 4 para x e no menos 4 para y. Olha lá, só trocou aqui, ó, para menos 4. Esse outro ponto aqui, ó, era 1 e 2. 2 para y. Esse 2 ia ser multiplicado por menos 1. Se eu multiplicar esse 2 por menos 1, vai ficar menos 2. Olha aqui, ó, refletiu. O 1 ficou no mesmo lugar, mais o menos 2. E aqui o número era 5 e 2. Esse ponto era 5 e 2. Então, 5 eu vou manter e o 2 eu vou multiplicar por menos 1. Se eu multiplico o 2 por menos 1, mantenho o 2, só troco o sinal. Era positivo, vira negativo. Então, ficou 5 e menos 2. O ponto ficou aqui. Então, assim eu consigo fazer a minha reflexão. Então, eu consigo fazer essa reflexão de polígono, tá? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai lá para o GeoGebra, que é um software, o qual eu vou desenhar um polígono só. E aí a gente vai fazer ampliação e redução, um polígono de cada. A gente vai ampliar e reduzir. Então, primeiro a gente vai ampliar ou reduzir e fazer uma reflexão. Eu vou arrastar aqui, ó, e eu vou desenhar. Eu vou desenhar primeiro a ampliação, fazer uma ampliação. Então, eu vou desenhar um polígono aqui, ó. Vamos desenhar um triângulo, tá? Aqui eu tenho um triângulo. Deixa eu ver. Acho que... Então, ó, tem um triângulo. Eu quero fazer uma ampliação. Se eu quero fazer uma ampliação, eu preciso achar uma razão. Eu não vou descobrir uma razão, eu quero uma razão para aumentar. Eu vou aumentar, vou usar razão 3, que nem a que deu lá. Vou aumentar a razão 3. Ou seja, quando eu digo que eu vou usar na razão 3, a razão 3, então eu vou fazer uma ampliação. E eu vou usar a razão 3, ou seja, eu vou usar o multiplicador 3. Eu vou multiplicar por 3 para conseguir. Deixa eu só colocar de novo. E aí vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo, ó, as coordenadas? Ó, as coordenadas são do ponto aqui A é 3, ó, e 11. As coordenadas de B é 2 e 9, ó. E as coordenadas de C.
Deixa eu aumentar um pouquinho só para vocês verem. Acho que tá pequeno. Acho que agora melhorou para vocês, né? Ó, então tem as coordenadas aqui, ó. Tá vendo? Coordenada de A, 3 e 11. Coordenada de B, 2 e 9. Coordenada de C, 4 e 9. Agora eu vou fazer uma ampliação. Diminuir de novo, só para fazer a ampliação, porque senão não vai... Aí. Vou fazer pela razão 3, ou seja, vou multiplicar por 3. Se aqui era 3, o que vai acontecer? Vou mudar aqui, ó, a posição. E aqui eu tiro do 9. Cadê? Aqui. Aqui. Tá? Eu vou fazer a ampliação. Então, mudei de lugar. Ele ficou 2 e 2. O B é 2 e 2. O A é 2 e 4. O C é 4 e 2. Vou fazer uma ampliação, ou seja, por 3. Então, eu vou multiplicar todos os números por 3. Tá? Então, ó, aqui, ó. Meu ponto, onde era o meu ponto A, vai ficar 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar no 6, o meu ponto A. E o meu ponto 4 vai ficar no 8. Desculpa, no 12. Vai ficar lá em cima. Vai ficar muito longe. Mas vamos lá. Vai ficar no 4 e no 12. Tá? Vou diminuir só um pouquinho. Depois eu aumento para vocês verem. Tá? Vai ficar no 12. Vai ficar no 4 e no 12. Opa, no 4 e no 12. Agora o meu ponto B é 2 vezes 3, 6. Então vai ficar no 6 e no 6. E o meu ponto C é 4 vezes 3, vai ficar no 12. No 12. Que é aqui. E no 6. E aí eu formei aqui, ó. Deixa eu só andar um pouquinho. Ah, não. Ctrl Z. Ó. E aí eu fiz uma ampliação com razão 3. Ou seja, eu aumentei minha figura. Eu aumentei minha figura usando a razão 3. Razão de ampliação 3. Ou seja, eu multipliquei todos os valores que eu tinha por 3. E aí eu cheguei, o quê? Na minha figura maior. Gente, tudo bem? Tudo bem, gente? Posso fazer agora a simetria? Vou fazer a simetria, tá? Eu vou apagar esses aqui e vou fazer a simetria. Então, a simetria sempre está relacionada ao eixo de X. Então, eu vou desenhar. Eu vou colocar uma figura geométrica. Então, vamos lá, um polígono. Vou desenhar um polígono. Desenhar o retângulo, que é o mais simples possível, tá? Então, um retângulo. Então, aqui eu tenho um paralelogramo. E aí, eu vou fazer a minha reflexão. Minha simetria de reflexão dele. Então, lembra que eu tinha falado na minha simetria de reflexão? Eu vou manter os meus valores de x e multiplicar os meus valores de y por menos 1. Então, ó lá, meu ponto A, ele vai ficar como 2, e eu vou multiplicar o 3 por menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, eu mantenho 2 e coloco no menos 3. Tá vendo? O meu ponto vai ficar como o meu ponto E. Depois eu vejo isso. E depois, o meu ponto B era 3 e 1. Se era 3 e 1, o 3 vai se manter. E o que vai acontecer? Eu vou multiplicar o 1 por menos 1. Vai dar menos 1 só. Então, ó, menos 1. Depois, o meu ponto C é 7 e 1. Então, eu vou manter no 7 e vou multiplicar o 1 por menos 1, que vai dar menos 1. E o último ali era 6 e 3. O 6 eu mantenho. E o que eu vou fazer? O 3 eu vou multiplicar por menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, ele vai ficar aqui e eu fecho, porque meu polígono tem que ser fechado.
Então, aqui eu tenho uma simetria de reflexão. Tá vendo o meu eixo de X? O meu eixo de X está refletindo. Então, aqui é a minha reflexão, tá? Então, está refletido o meu ponto. Eu tenho toda essa figura como se eu tivesse colocado um espelho aqui no meu eixo de X e eu consigo visualizar do outro lado. E aí, quando eu estou no espelho, a visão é o oposto, tá? Na reflexão. Então, voltando lá para a minha apresentação. Então, a gente teria que sair dessa aula sabendo o que é um plano cartesiano, localizar as coordenadas no plano cartesiano, entender o que é simetria de reflexão. Então, é um desenho refletido, como se fosse no espelho, e o outro é ampliação e redução de imagem, que a gente consegue ampliar e reduzir pelo fator de razão. Lá no caderno Aprender Sempre, no volume 3, do volume 3 tem as atividades sobre coordenadas cartesianas, plano cartesiano, ampliação e redução de imagem. A gente vai ter lá nas páginas 99 até 102. É a sequência número 3. Sequência número 3, não, eu acho que é a sequência número 4, tá, gente? Eu acho que eu coloquei o número da sequência errado. Exatamente. A sequência número 4 começa na página 99, mas é a sequência número 4, não é número 3. Começa na 44, vai falar de plano cartesiano, tá? E de coordenadas cartesianas, até embaixo que a gente vai ter simetria e reflexão, tá? Simetria, reflexão, ampliação e redução. Então é isso. Então era isso, muito obrigado. Tchau para vocês. Até a próxima aula. Espero que vocês vejam, que vocês entendam. Tem os vídeos passados lá no Classroom, tem as atividades para vocês fazerem. Tchau para vocês, até a próxima. Espero vocês na próxima quarta-feira e a gente corrigir algumas das atividades. Muito obrigado.